Boa noite, galera que está entrando aí. Vamos fazer uma live hoje sobre a parte de orçamento de reformas, orçamento de recuperação estrutural, patologia. A Liz Rosman entrou, João Pedro, galera entrando aí. E o grande amigo Gil Deon chegou aí que vai dividir com a gente essa live aí. Chamar ele aqui para participar. Fala, grande Gil Deon. Fala, meu amigo Murilo Reis. Me ouve Beleza? bem aí? Tudo tranquilo, tô ouvindo bem. Ah, graças a Deus. Hoje não teve problema não, né, para entrar? Ou teve? Não, comigo não teve desde ontem, mas teve muita gente reclamando que não estava conseguindo. Foi. Você fez live ontem com a Leila Com Brito, a não Leila, foi? foi. Ela não estava conseguindo entrar, aí eu tive que entrar para poder chamar ela. Ah, você seria convidado lá no perfil dela. É, mas ela não conseguiu entrar. Ah, certo. Ontem, assim, eu até comentei lá no nosso grupo que depois de um determinado horário, eu tive problema em entrar às 20 horas na minha live com o Abdala Karim. Eu levei quase uns 5 minutos para conseguir conectar e depois das 22 eu tentei, fiz uns testes aqui nos perfis que eu tenho e não entrava de jeito nenhum. Eu tentei durante quase 15 minutos e ficava naquela iniciando transmissão e não conectava, mas graças a Deus hoje parece que está mais tranquilo. Não sei se o Instagram liberou mais gente aí, sei lá, largura de banda, eu não entendo muito aí da infraestrutura para eles poderem comportar essa quantidade de live, mas você abre o Instagram aí e lá em cima, barrinha de cima, só o que você vê a live sendo realizada, né? Beleza, Então tá uma demanda muito maior hoje em dia. Hoje, né, verdade. atualmente. Vamos lá, pessoal. Pessoal que está entrando aí, vamos fazer uma live hoje com o grande Gil Deon. Só para vocês Olha aí. saberem, vou passar daqui a pouco a palavra para ele, mas o Gil Deon, ele é de Salvador, ele atua na área de reformas e de patologias, recuperação de patologias, e ele Exato. lançou um livro aí sensacional, tá, pessoal? Que ele vai falar daqui a pouco um pouquinho mais para vocês, do livro de Já recebi os patologia. meus hoje. Esse livro foi escrito por ele, pelo Matheus Leone, que é outra fera aí na patologia, e pelo Karim Abdala, lá do Construção Civil. E aí eu vou Exato. passar agora a palavra para o Judeão se apresentar aí para vocês, falar um pouquinho do livro, e depois a gente vai para o nosso assunto principal, que vamos falar um pouco sobre como fazer o orçamento dessas reformas, ou quando tem manifestação patológica, recuperação estrutural e etc. Judeão, contigo. Perfeito, perfeito. Pronto, então para quem está me conhecendo aí através do perfil do Murilo Reis, eu sou o Gideon Sena, meu perfil é esse aí, o Momento Engenharia. Eu sou engenheiro civil de formação e também sou pedagogo, minha primeira formação foi em pedagogia e atuei na pedagogia durante alguns anos. Meu pai é mestre de obras e aí, posteriormente, depois de sair de um negócio não bem sucedido de e-commerce, eu retornei para a área da construção trabalhando com ele e resolvi cursar engenharia civil. Formei tem quase 3 anos e atualmente eu estou finalizando o MBA em gerenciamento de obras, desempenho e produtividade aqui no IPOG, em Salvador. E recentemente, né, literalmente essa semana a gente começou a pré-venda aí do nosso livro sobre patologia das construções aqui, escrito aí junto, como o Murilo falou, junto com o Matheus Leone, que é especialista nessa área, ele trabalha exclusivamente com engenharia diagnóstica, na parte de patologia das construções, professor também de pós-graduação aí, inclusive a BS, como é? BSSP, BSSP. Isso. BSSP, que é a pós-graduação que o Murilo Reis é coordenador, e ele é um dos professores, e o Abdala Karim, lá do Construção Civil, um dos grandes perfis também referência aí da engenharia civil, e outros autores como a Natália Lima do Recuperando Estruturas, e é isso, a gente está com o livro aí rodando desde segunda-feira. Hoje eu recebi aqui os nossos exemplares de autores, finalmente pude, sabe aquela sensação de quando Murilo Reis é quem bem sabe, eu tenho aqui em mãos, olha o livro dele aqui, ele é quem bem sabe, ele já é autor de livro,
E assim, quando você começa a escrever e depois quando você pega a impressa em mãos, se assemelha assim, lá assim bem longe, a sensação de quando você pega o filho nos braços, né? Depois de 9 meses de espera, no nosso caso foram quase 2, você pega o livro impresso em mãos, então parece que você está segurando um filho que estava aí em gestação e você finalmente está vendo o rosto dele aqui, embora já conhecesse aí por ultrassom, né, ou por PDF, mas pegar impresso é uma sensação assim indescritível. Então tá à venda já o livro no meu perfil, no perfil do Matheus Leone, do Abdala Karim, vocês podem encontrar o link, né? Foi um trabalho assim de muita dedicação, como eu disse, quase 2 anos, são 256 páginas, 7 capítulos, pegando aí desde patologia das fundações, passando por patologia das estruturas de concreto, alvenaria, revestimento cerâmico e argamassado, cobertura e impermeabilização, e fechando com chave de ouro com um capítulo sobre inspeção predial, com modelo de laudo e de roteiro de inspeção. Então, assim, modéstia à parte, sou suspeito de falar, mas está um livro assim show de bola, viu? Para quem adquirir. Nossa pretensão não é a gente se superestimando, mas assim, a gente idealizou e por isso a gente levou esse tempo todo escrevendo, é que ele se torne referência aí em âmbito nacional, em cursos de graduação e pós-graduação, tanto da área quanto nos cursos de graduação aí nas disciplinas lá iniciais, né, específicas iniciais, enfim. Então é isso aí, um pouquinho do livro aí. E só um detalhe que eu acompanhei pelas redes sociais, esse livro está muito bacana, porque além dele trazer esse conhecimento de forma bem didática, eu percebi que eles fizeram uma coisa bem moderna, que é, por exemplo, tu tá lendo o livro, e aí no meio do livro, quando precisa chamar uma informação adicional, ele colocaram uns QR Codes, para você ter acesso ao material fora do livro, então bem interessante isso daí, ou seja, o conhecimento em si ele não termina no livro, né? Exato, o livro te leva para outros lugares. A ideia foi justamente essa, Murilo, de a gente conseguir expandir o conteúdo do livro, remete lá para o site do Karim, onde a gente vai fazer de um repositório, tanto para o site do Karim como para os Instagrams. Aí você vê, digamos, a imagem lá no livro, aí no QR Code você tem a imagem em alta resolução, em alguns casos, né? A imagem em alta resolução e colorida, ou você tem o vídeo que mostra, né, de onde foi tirada aquela imagem, toda a situação que foi explicada ali textualmente, você vê com recurso audiovisual. Né? Além de outras coisas que a gente colocou aqui, modelos de documentos, como modelo de roteiro de inspeção, a gente colocou aqui no QR Code para a gente poder expandir, né? Ampliar o conteúdo que está impresso aqui no livro. Assim, a ideia é de ficar um livro sem fim, né? Porque você vai ter uma expansão do conteúdo aí, do conhecimento, que vai ser remetido aí para os links no QR Code. Enfim. Show de bola. Pois bem, então o nosso assunto hoje, a gente vai falar um pouco sobre orçamento de reforma e de recuperação estrutural, patologia, etc. E vamos começar aqui então falando sobre o seguinte. Para quem já conhece um pouco de orçamento de obras, vocês percebem que quando eu vou fazer um orçamento de uma obra, geralmente a parte inicial é ter um projeto, né? E o que acontece? No caso de reforma, recuperação de patologias, já começa de uma maneira totalmente diferente, porque na maioria das vezes eu não tenho projeto, né? Exato. E aí as pessoas chegam e falam, mas Murilo, como é que eu vou fazer então esse levantamento de quantitativo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, depois passar a bola para o Gildeon, porque ele também passa por esse tipo de situação. A grande diferença é que na reforma, quando eu vou fazer uma vistoria em uma edificação e precisa ser reformado, ou tem manifestações patológicas, eu tenho uma dificuldade muito grande que é delimitar a área que eu vou reformar. Porque, por exemplo, de repente o teu cliente está te mostrando, por exemplo, uma estrutura que está oxidada, né? E aí essa oxidação está desse tamanhozinho. Só que acontece, se tu não tiver os cuidados necessários, na hora que tu começar a mexer naquela estrutura, tu vai perceber o seguinte, essa oxidação ela já está muito maior, só que ela ainda não está visível. Então o que acontece? Óbvio que existem algumas metodologias para eu já tentar identificar naquele momento da inspeção inicial o tamanho da área ou do volume que eu vou precisar mexer. Mas
nem sempre isso é possível, porque muitas vezes, para que eu possa descobrir o tamanho do problema, eu preciso começar a mexer, eu preciso começar a trabalhar ali. Então, qual é a grande dificuldade? É mensurar essa área, esse volume. Para isso, nós temos duas formas. A primeira é realmente, se o cliente permitir a gente fazer essa inspeção mais aprofundada, destrutiva, digamos assim, porque vou precisar pegar um servente que vai ali apicoar, quebrar a parte daquela estrutura para ver até onde que aquela barra está oxidada, como nesse exemplo que eu estou dando. Ou eu tenho que deixar no contrato muito bem amarrado com o meu cliente que, olha, eu aferi aqui no custo esse volume, essa área. Porém, se no momento que eu estiver trabalhando aparecer uma área maior, um volume maior de serviço, ele tem que estar bem ciente que pode haver o quê? Um aditivo naquele valor inicial. E aí eu vou passar aí para o Judeon para ele comentar alguma situação que ele já viveu parecida sobre isso. Pronto. Você foi perfeito e incisivo aí nos comentários, Murilo. Assim, porque o que acontece no âmbito da reforma, da recuperação estrutural, do tratamento de manifestações patológicas é justamente essa questão de que você nem sempre, visualmente, você tem a ideia ou a dimensão daquilo que vai ser tratado. Às vezes o problema, ou na maioria das vezes, o problema está oculto. E por estar oculto, aí caberia inclusive, né? O mais correto seria dividir essa recuperação, esse tratamento de manifestações patológicas em dois momentos. Um primeiro que seria um laudo de inspeção, de vistoria, para levantar todas as manifestações patológicas que vão ser necessárias fazerem intervenções, mas na maioria das vezes isso não acontece. Quem trabalha com reforma, com recuperação, muitas vezes é chamado para simplesmente apontar a solução e já trazer um orçamento para o serviço que vai ser executado. Recentemente eu peguei, né, e ainda estou em fase final de negociação, um serviço de recuperação, né, e tratamento de manifestações patológicas e retrofit num condomínio, um edifício aqui em Salvador. Só que, para minha felicidade, já me foi apresentado o laudo de inspeção, que foi feito por um arquiteto parceiro meu, que inclusive nos indicou para concorrer, foi uma tomada de preços lá no condomínio. Vocês bem sabem que serviço de condomínio, né, você tem uma tomada de preços, normalmente no mínimo 3 empresas ou 3 profissionais, e a gente foi indicado, então já existia um laudo de inspeção anterior e um laudo de inspeção recente feito pelo arquiteto que já listava quais eram as intervenções necessárias. Isso facilita, só que ainda assim haviam serviços em que não tinha a exatidão da área a ser recuperada. Aí nesses casos é como o Murilo falou, ou você amarra bem no contrato a questão dos aditivos, que é sempre complicado. Eu já vi você, Murilo, falando, eu já passei isso na pele. Aditivo é sempre um ponto muito delicado dentro da negociação e do andamento de uma obra de reforma. Por quê? O cliente, quando ele fecha um contrato contigo, na cabeça dele, tudo que ele vai precisar fazer para receber o imóvel em condições de utilização já está previsto ali naquele orçamento, naquele contrato. Na cabeça dele funciona assim. Só que, por conta de todos esses motivos, do que está oculto durante a realização de uma reforma, nem sempre o que está especificado ali contempla tudo o que vai ser necessário ser feito. E aí é que surgem os aditivos. Aí a grande questão é, ou você já especifica isso no contrato e já deixa o cliente ciente, olha, vai ter aqui o cliente não quis lá fazer o ensaio de bate-fofo, né, que é o ensaio de percussão, do som cavo lá, no pastilhamento lá do prédio, um prédio pequeno, sei lá, uma fachada pequena, não quis fazer o ensaio de bate-fofo. Então ele sabe que tem pastilhas que estão desprendendo, mas não tem a área. Então você pode estimar o que visualmente você consegue enxergar e já prever lá, olha, a gente está especificando aqui que serão 20 metros quadrados de troca de pastilha
Mas caso durante a execução seja necessário trocar mais que isso, vocês vão arcar ao preço de X. Aí você coloca lá o valor unitário e aí já deixa o cliente ciente. Essa é uma prática legal, né? Então você pode agir dessa forma. Ou você consegue, né, negociar com o cliente um laudo de vistoria, de inspeção, que já contemple todo o diagnóstico para já apontar tudo que vai ser preciso ser feito, ou caso não seja possível e você já tenha que entrar com orçamento, você já prevê todas essas situações, porque no momento em que surge o aditivo, você vê o semblante do cliente mudar. E aí que fica aquele desconforto na negociação, e é sempre chato. Eu penso da seguinte forma, sempre tu tem que analisar cada cenário específico, né? A gente sabe que lá dentro do BDI existe um percentual chamado de riscos, né? Exato. Esses riscos, eu até listei aqui, eu preparei um roteirozinho, listei aqui. Que o BDI não é minha especialidade, é a tua, mas eu já estudei contigo, fui teu aluno do curso de orçamento, eu sei do BDI. Isso. Então o que acontece? Esses riscos seriam uma parcela, eu costumo dizer que o risco é a gordura do orçamento. Eu vou estimar um percentual em que até um determinado valor eu vou assumir aquele problema sem precisar passar para o meu cliente. Então, assim, se é uma coisinha pequena, eu estimei ali 5 metros cúbicos de concreto, mas na hora precisou de 5,5, eu não vou importunar o meu cliente para ir cobrar meio metro de concreto. Por quê? Porque lá no meu BDI, eu já coloco um percentualzinho a mais para ter essa segurança. E claro que em obra de reforma, esse percentual eu tenho que ir dosando, né, com minha experiência, para que eu saiba até quanto eu posso ir. Porque é claro que eu não posso botar um percentual muito alto, porque senão eu não ganho a obra. E também não posso botar algo muito baixo, que toda hora eu tenho que incomodar o meu cliente por conta de meio metro cúbico de concreto a mais. Então, o que acontece? Nesses casos, por exemplo, está dentro desse meu limite que eu estipulei de riscos dentro do meu BDI, eu não incomodo o meu cliente. Eu faço o serviço e depois eu até posso usar isso para ele como um benefício. Olha aqui, ó, estava previsto na planilha 5 metros de concreto, eu fiz 5,5, mas não vou te repassar nenhum custo e tal. O cliente vai ficar satisfeito, enfim. Agora, obviamente que isso tem um limite, né? Então, por exemplo, até um determinado valor eu consigo segurar isso aí sem repassar para o meu cliente. Mas em orçamento de reforma, tem que ficar muito claro no contrato que eventuais aumentos de quantitativo, eventuais aumentos de serviço, nós vamos ter que chamar isso aí, infelizmente, para poder pedir um aditivo. É claro que em condomínio isso é muito complicado, porque envolve taxa extra, uma série de coisas, mas se você deixar isso bem amarrado, bem claro, é muito mais fácil depois lá na frente negociar isso. Exato, perfeito, perfeito. Então, primeiro de tudo, é entender as características do serviço de reforma, né? Você entender essas particularidades. Esse ponto que o Murilo colocou é super importante, você entender o grau de risco que é inerente a esse tipo de serviço. Ele normalmente tem o serviço de reforma e de recuperação, de tratamento de manifestações patológicas, ele tem um risco normalmente maior do que o de uma obra que você começa com planejamento, com projeto, e você pode levantar todos os quantitativos, porque surgem imprevistos, surgem coisas que não estavam lá, né, naquele momento não estavam ali visíveis e que aí vão precisar ser ajustadas. Então, é super importante você ter esse feeling, né, do quanto você pode atribuir de percentual desse risco aí, elevar para continuar competitivo, né, continuar propício a ganhar aquele contrato e não baixar demais também, né, esse lance sempre de mergulhar no preço para conseguir serviço em obra de reforma é perigosíssimo, porque você corre o risco, inclusive, de sair no vermelho, né, além de não se pagar, sair no prejuízo, né? Exatamente. Então isso é super importante. Uma outra coisa... Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia levantar um outro ponto. Tem mais alguma coisa para falar desse, de quantitativo? Não, por enquanto não. Então, beleza. Um outro ponto que eu quero levantar aqui com o Judeon é o seguinte. As pessoas, quando começam a fazer orçamento, muitas vezes elas ficam meio viciadas em querer pegar preço pronto, né? Ou seja,
Ah, eu quero pegar o preço do concreto lá no Sinap, eu quero encontrar já o negócio já empacotado no ponto de eu Sim. utilizar. O que, óbvio, é perigosíssimo, porque os custos do Sinap, eu já fiz vários vídeos, várias lives sobre isso, é um custo que muitas vezes ele não é adequado para a tua obra. Por vários motivos, porque o Sinap, o preço pesquisado é na capital, porque o Sinap, o preço pesquisado dos materiais é na menor quantidade A comercializada, granel, né? não leva em consideração a compra em grande quantidade. O preço do Sinap, ele leva em consideração, por exemplo, que eu vou registrar os meus funcionários e pagar todos os encargos sociais, que muitas vezes a gente acaba terceirizando, empreitando algum serviço, isso pode reduzir o valor, enfim. Então o Sinap tem algumas peculiaridades que eu tenho que tomar muito cuidado de não ficar viciado em usar o Sinap. E no caso de obra de reforma, isso é muito mais determinante ainda, porque é difícil eu encontrar em tabelas prontas de preços para reforma, para recuperação estrutural, para Sim. recuperação de patologias, porque são serviços muito específicos. Então, o que acontece? O orçamentista, quando ele faz um orçamento de reforma, ele realmente faz uma coisa meio artesanal, meio no punho, levantando cada quantitativo e calculando o preço que ele estima para cada serviço. Sem esquecer que o serviço de reforma, de recuperação de uma patologia, uma recuperação estrutural, ele não é um serviço que tu consiga ter a mesma produtividade de construir algo do zero. É um serviço muito mais meticuloso, é um serviço muito Sim. mais artesanal, é um serviço que às vezes requer de ti produtos especiais, como por exemplo aditivos especiais, produtos para, por exemplo, anticorrosivos, uma série de produtos Perfeito. que são caríssimos e que se eu não realmente botar esses custos na ponta do lápis, eu vou ter prejuízo. Então, assim, para a galera que está assistindo a gente, né, eu vou dar uma dica muito importante. Pessoal, eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo a gente que é estudante, que é engenheiro recém-formado, ou mesmo que são profissionais que ainda não atuam diretamente nessa área. É vital que toda vez que você for fazer um orçamento de um serviço que tu não tenha completo domínio, ou seja, tu nunca executou aquilo, tu nunca fez, e eu falo isso porque eu, mesmo com 16 anos de formado, 17 anos de formado, eu ainda faço isso. Há 2 anos atrás, eu fui chamado para um serviço de recuperação estrutural e eu nunca tinha feito isso. Eu chamo uma pessoa que tem experiência para que eu faça junto com ela. E aí eu vou começando a pegar Perfeito. aqueles detalhes. O cara é bom em executar, eu sou bom em orçar. Então a gente junta as forças para poder fazer esse levantamento de custos. Lembrando que é muito importante a gente saber o passo a passo de cada serviço, porque cada serviço de recuperação de reforma tem as suas particularidades e tem os seus produtos, que geralmente são bem caros, produtos específicos para cada patologia. Beleza? Então vou passar agora para o Perfeito. Judeão para ele comentar sobre esse assunto também referente a Pronto. preços. Rapaz, assim, parece que a gente entrou em sintonia, porque eu preparei um roteirozinho aqui, e aí tudo que você falou aqui já está descrito aqui no roteiro. Só para vocês terem uma ideia aqui, assim, exemplificando o que o Murilo falou, essa questão do preço, né, do serviço de reforma, e assim, eu não vou falar muito do caráter técnico do orçamento, embora eu fiz o curso contigo, mas eu não sou especialista em orçamento como você, mas eu tenho que aplicar, né, os princípios de orçamentação para as obras que eu vou concorrer. Mas assim, normalmente, aqui foi um ponto que eu coloquei, serviço de reforma é um serviço que tem um valor mais elevado, por todas essas particularidades que a gente já comentou. Aí, um ponto, né? Por que isso acontece? Porque quando você está na parte de reforma, algumas reformas são por causa de manutenção. Você está fazendo uma manutenção corretiva, especialmente aquelas que têm tratamento de manifestações patológicas. É uma manifestação corretiva. Essa manifestação corretiva, dentro dos critérios de manutenção, você tem lá a preventiva, é o tipo de manutenção mais cara que tem. É a manutenção corretiva. É quando o dano já está instaurado e agora você tem que correr atrás para recuperar, para reparar. Então tem uma chamada lei de Sitter, é S-I-T-T-E-R, é um carinha, que ele diz que os gastos com a manutenção, ele é progressivo quando você não toma
cuidado desde lá do planejamento. Então, nessa progressão aqui, né, uma progressão do planejamento, do custo de planejamento de uma determinada execução para o custo da manutenção corretiva, a manutenção corretiva chega a custar 125 vezes mais do que o serviço se fosse bem executado lá na etapa de planejamento. Isso comparando planejamento e manutenção corretiva. Mas comparando manutenção corretiva e um serviço normalmente executado, né, numa construção, você já tem uma elevação nesse preço. Então, isso deve ser levado em conta. Justamente por isso, o que o Murilo comentou, eu listei aqui. Você, para execução desse serviço de reforma, normalmente são serviços muito específicos, que requerem uma mão de obra muito melhor treinada do que a que a gente tem. Infelizmente, a nossa mão de obra da construção civil ainda é um gargalo, né? Eu estou com a reforma de apartamento. Estava finalizando a reforma de apartamento e aí veio esse isolamento. O prefeito aqui decretou que a partir de hoje toda obra em condomínio que não seja de caráter emergencial, e emergencial são essas ou de recuperação estrutural, né, ou reforço estrutural ou de infiltração, telhado, essas coisas de impermeabilização, tinham que ser suspensas. Então foi suspenso lá, desde o início da semana a gente não estava, mas estava no finalzinho. Colocação de louças e metais e luminárias. Mas teve um servente lá, pelo amor de Deus, um servente nosso lá, que eu acho que assim, ele foi trabalhar de servente porque não encontrou mais nada e não tinha formação nem nada. Mas assim, aquela mão de obra é deficiente, sabe? Já é precária. Assim, com todo respeito aos bons profissionais, os bons operários da construção civil, mas ainda é um gargalo. E quando vai para a etapa de tratamento de manifestações patológicas, você requer ou uma equipe melhor treinada, ou um acompanhamento técnico aí de um engenheiro, um arquiteto, alguém responsável técnico, um acompanhamento muito mais rigoroso. Porque quando se trata de tratamento de manifestações patológicas, ou você faz bem feito ou você vai ter que refazer de novo. E aí fica muito mais caro. Então, por tudo isso, tem que se levar em conta. Né? Quando se fala que precisa de um acompanhamento mais rigoroso, se você está pegando o serviço de reforma, de tratamento de manifestação patológica, isso vai requerer um tempo maior seu lá na obra, visitando a obra e acompanhando os serviços. E isso tem que ser levado em conta lá na hora de você colocar no orçamento. Não vai ser uma visitinha lá de médico. Se você está fazendo uma recuperação de pilares no prédio, olha a merda que deu lá, com perdão da palavra, lá em Fortaleza. Né? O prédio desabou. Então você vai ter que ter um acompanhamento mais rigoroso. Isso quer dizer, implica no custo da obra. Outro ponto que você precisa levar em conta em relação ao preço é o acesso que você vai ter ao local de execução. Você vai executar, vai refazer a impermeabilização de um telhado de um edifício, veja como é o acesso lá. Você vai trocar o telhado, como é que essas telhas vão chegar lá? Entendeu? Então tem toda a logística para você retirar o telhado existente, né? E descartar esse material e você subir de novo com o material novo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Eu fiz lá um orçamento e assim, você tem que, como o Murilo colocou, colocar uma gordurinha. Prever que nem sempre o serviço que você vai estipular um determinado tempo, pode ser que não leve aquele tempo. Exemplo aí dessa reforma do apartamento, eu passei por isso. A gente estimou lá um prazo para demolição e retirada dos revestimentos cerâmicos. Beleza? Tranquilo. A gente já viu que daria um trabalho, porque era aquele revestimento cerâmico no banheiro, aquelas plaquinhas menores, assentado na nata de cimento. E mesmo a gente colocando uma folga, levou mais tempo do que o que a gente tinha considerado. Foi muito difícil de retirar lá o revestimento. Às vezes você se bate com um revestimento até mal assentado, que sai facinho, né? Você bate ali com a talhadeira ali e a marreta e a placa sai inteira. Mas nesse caso só saia de pedacinho em pedacinho. Então a gente gastou um tempo maior do que aquele que a gente tinha previsto para execução. E isso você tem que levar em conta, porque isso vai impactar diretamente no preço do serviço. E depois no seu lucro, né? Lá dentro da execução da obra. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Levando em conta que você não tem a mão de obra disponível, uma equipe para execução de uma determinada obra. Eu fui entrar nessa tomada de preço para
a troca de pastilhamento da fachada. Eu não tenho equipe própria para isso. Então, qual foi a solução? Eu procurei um parceiro para terceirizar o serviço. Então, nessa terceirização, você já tem um preço mais elevado do que se você tivesse a sua própria equipe. Então, isso tem que ser considerado lá no orçamento. Mas até que ponto, né? Aí é você ter aquele feeling, fazer a pesquisa de mercado também, que é importante. Nesse caso, se o Sinap talvez não seja uma boa referência, porque os serviços são muito específicos, o material é muito mais caro, não é, para você fazer os processos, você vai precisar fazer também uma pesquisa de mercado. Sondar até concorrentes, né? Ou buscar parceiros e aí fazer cotação de preço, se você vai terceirizar o serviço, para você poder ajustar aí entre o que você vai repassar para o cliente e o seu lucro. Né? Então, leve em consideração tudo isso. E aí, no que o Murilo falou, né, de conhecer bem as etapas de execução, aí é que entra a questão de engenharia diagnóstica, de conhecimento em patologia das construções. Quando você lida com reforma, se esse nicho você vai adentrar, não é um bicho de 7 cabeças, gente. Mas requer algum cuidado, algum conhecimento, você fazer algum curso nessa área, porque o Matheus Leone, que é um dos escritores do livro, ele costuma dizer que o conhecimento de engenharia diagnóstico é inerente a todas as etapas, né? Para quem trabalha com execução, para quem trabalha com planejamento. Se você trabalha com planejamento e você atropela as etapas de cura, né, necessária para o seu sistema, né? Cura do concreto, a cura do revestimento argamassado. Se você atropela isso, a cura do contrapiso, você vai ter depois problemas de manifestação patológica em decorrência disso. Então, se você não respeita isso, você vai ter problemas futuros. Se você trabalha com execução, você precisa conhecer aquilo que você está executando para você não gerar problemas futuros. Então, é bom você conhecer um pouquinho sobre isso aqui, porque aí eu vou trazer um exemplo. Você falou de exemplo, Murilo. Eu separei aqui um exemplo de tratamento de corrosão em armaduras de pilares, por exemplo, que é um problema muito comum e recorrente. Aqui em Salvador, então, nem se fala. Cidade litorânea, né? Aqui salinidade muito alta, né? Porque aqui é beira-mar, tanto é que a classe de agressividade aqui para o concreto adotado é 3, né? Então, você tem muito disso, especialmente nos prédios aqui perto da orla, muita corrosão de armadura de pilar. Então, qual é o passo a passo ali para você executar um serviço como esse? Pode falar. Deixa eu só fazer um gancho aí em relação a esse exemplo que tu está dando, e depois tu continua. Uma das coisas que impactam muito também, tu falou muito bem aí sobre a questão de quanto mais demora para fazer a manutenção, mais caro fica, né? Porque a coisa vai deteriorando ainda mais. Sim. E aí tu vai falar agora sobre o exemplo de corrosão, que eu também já trabalhei com isso. Uma das coisas que prejudica muito no caso da manutenção é que, assim, quando dá um problema na tua casa ou no teu prédio, o síndico, às vezes por desconhecimento, às vezes porque, sei lá, porque sempre foi assim, ele acaba muitas vezes chamando o pedreiro, o encarregado, e aí o que acontece? A pessoa não sabe a maneira correta de fazer o tratamento daquela patologia. Perfeito. No caso específico que o Judão vai já falar sobre a parte, por exemplo, de corrosão. E aí o que acontece? Esse pedreiro, ele na verdade, ele maqueia o problema. Ele escarifica Perfeito. Ali o que está solto, mete um reboco por cima e está tudo resolvido. Pintou, ficou lindo. Só que acontece, o problema continua, porque a oxidação da ferragem é tipo um câncer, né? Ele começa a deteriorar ali a armadura, daqui a 6 meses, 1 ano, aquela parte que ele recuperou vai deteriorar de novo, só que agora, de vez de ser um pedacinho desse tamanho, já aumentou para esse. E esse processo de chamar o pedreiro para fazer essas pequenas reparos, né, só com um tapa-buraco ali, só com uma maquiagem, se prolonga por um tempo tão grande que quando o síndico, o dono da casa, resolve chamar um profissional, é quando a coisa já está num grau elevadíssimo. E aí aquilo que às vezes ia custar 1x para poder recuperar, custa 10x por conta da demora e dessa série de maquiagens que foi feita ao longo do tempo. Isso acontece muito com oxidação de armaduras, né? O pedreiro Perfeito. Chega lá, só mete um reboco e pronto. Vai lá, continua. Aí,
O Desdobras SE aí é o parceiro aí de serviço, está dizendo, mas é um reboco estrutural, meu patrão. Eles falam assim, mas não é assim que funciona, não. Então tem todo um procedimento. Ele fala assim, é com traço forte. É com traço forte, mas não resolve, não é assim, não é dessa forma. Coronavírus não pega peão de obra, não. Quem foi que falou aqui? João Alves. Boa, meus queridos. É o Vinícius Lorenzi aí. Eu estava só dando uma olhadinha aqui nos comentários. Então aí você tem a questão aí de um exemplo clássico, né? Tratamento de corrosão em armadura de pilares. Então você tem todo um procedimento. Não é simplesmente chegar lá, vou aqui tirar um pouquinho do concreto aqui, aí dou uma lixada ali na armadura, jogo uma massa forte e tá beleza, pintou e tá novo. Não é dessa forma que funciona. Então, você primeiro tem que fazer o escoramento da estrutura, né? Pela questão da segurança, você faz o escoramento, a depender do grau, né, de evolução lá da corrosão e do quanto está afetando os pilares, você vai ter que fazer um a um, né? Você não vai fazer tudo de vez, você não vai sair. Se o pilar já está com a integridade dele comprometida e você sai escariando ainda mais, né? Retirando aquele concreto contaminado, o que segura a função do concreto é que é a compressão, né? Então quem está resistindo à compressão ali é o concreto. Então se você retira essa camada de concreto, você está fragilizando ainda mais o estado daquela estrutura. E se você faz isso simultaneamente em vários pilares, você está colocando um risco desnecessário na sua obra. Então você vai ter que avaliar, né? Quantos pilares você vai fazer por vez, mas você primeiro escora. Então você tem que ver o custo desse escoramento, né? Você tem que contabilizar isso aí. Então aí você vai fazer a remoção do concreto contaminado. Tem uma forma de se fazer isso. Você vai remover livrando até 2 centímetros ao redor da barra que está em processo de corrosão. Não é simplesmente ali remover o que está à frente e aí a barra ainda lá colada ali no concreto e aí você só lixa essa face da barra que está visível. Não é assim que funciona. Você tem que extrair esse concreto contaminado ao redor da barra, pelo menos 2 centímetros é o que se especifica, e aí que você vai tratar essa barra. Se essa barra já perdeu uma seção considerável, né, uma dimensão de seção considerável, chega a se dizer 1/3, né, da seção, aí você tem que estudar a reposição dessa armadura que está deteriorada. Aí você vai ter que fazer um reforço estrutural, recompor essa armadura num trecho com transpasse, pode falar? Que nesse caso, só para poder o pessoal aí, se tocar, tem 2 formas de fazer isso. Uma é a substituição da barra, quando isso é possível, né? E aí o Judeão falou aí, eu vou arrancar aquele pedaço, colocar um pedaço novo, obedecer os transpasses, etc e tal. Ou o que também é muito comum e às vezes até mais fácil de executar, dependendo de cada caso, fazer o encamisamento da estrutura com barras adicionais. Pode continuar, Judeão. Perfeito. Você trata também aquele concreto ou aquela barra que está ali para ela não continuar em oxidação, e aí o encamisamento você vai fazer uma nova armadura ao redor de todo o pilar, com concreto e tudo, e aí você faz nova forma e você faz nova concretagem com grout. Então você vai fazer a limpeza dessa armadura. Normalmente aqui o que é que eu faço? Eu aplico um neutralizador e convertedor de ferrugem, é o que o Murilo falou, o preço, né? Quanto é que custa? O que eu costumo usar aqui é o Armatec ZN. Cadê? Armatec ZN, tá aqui. Vou até mostrar aqui, peraí. Aqui, o Armatec ZN. Galão de 0,9 litros, R$139. Rende que é uma beleza, é verdade, mas é um produto caro. Então, aqui o Armatec ZN. E você tem aí, esse daqui, na verdade, esse daqui é o protetor, aqui é o primer. O Armatec OZ, que é esse aqui, cadê? OX7, na verdade. Esse daqui que é o convertedor de ferrugem. Esse aqui são 500 ml aqui, 500 ml, R$19,90. Também rende bastante. Mas aí você aplica o convertedor de ferrugem, né? Que aí todo o resíduo que ficar... Isso antes você faz a escovação. A limpeza é com a escovação, até com uma lixadeira, se for o caso, aquela elétrica. Você vai remover toda a parte oxidada da armadura,
vai aplicar o neutralizador convertedor e por cima dele o primer, que é aquele Armatec ZN. E aí depois disso você faz a recomposição da camada de concreto. Aí pode ser com argamassa polimérica ou dependendo, né, se for um encamisamento, você vai fazer com grout, né, um grout estrutural. Só uma sugestão aqui, Gideon. Uma coisa importante antes de fazer esse grauteamento é o seguinte: imagina que tu tem um concreto velho que tu acabou de apicoar e agora tu vai aplicar um outro concreto para poder recompor ali, que seria um concreto fluido, que é o grout. Uma das coisas importantes é tu utilizar algum produto que possa fazer uma melhor aderência entre o concreto velho e o concreto novo. Sempre que for tratar qualquer substrato, né? Seja ele o concreto, ou quando você vai fazer, por exemplo, a substituição na fachada de pintura por pastilhamento. Então você tem que sempre cuidar com a camada que antecede para você promover a aderência adequada. Eu vejo muita gente fazendo, vai substituir pintura por pastilhamento, aí só dá uma picoada na pintura e aí joga ali, ó, imagine, argamassa colante e pastilha. Olha o peso que é uma pastilha, uma placa de pastilha. Aí o que é que tem ali embaixo da camada da argamassa? Você vai ter uma camada, uma película, imagine, uma película de pintura, de tinta, que foi apicoada, ou seja, se uma película, ela inteira, eu vou até fazer isso aqui, se ela inteira, ela já tem ela tem um nível de resistência, né? Aí você vai e fura ela toda. Ela vai ter a mesma resistência que tinha? Já não tem. Você apicoou a pintura toda. Aí você aplica a argamassa colante e joga as placas. Isso aí com certeza vai soltar, vai desplacar. Então tem todo serviço vai ter um procedimento correto, vai ter uma forma de execução adequada e você vai precisar seguir esse passo para poder executar. Por isso que não dá certo você contratar. Não, tem um pedreiro aqui que sempre fez assim, que sempre cuidou daqui. Beleza, eu não menosprezo o serviço, né, da mão de obra, dos operários. Meu pai é mestre de obras, mas cada qual no seu cada qual. Entendeu? O serviço de recuperação estrutural, de tratamento de patologias, de manifestações patológicas, melhor dizendo, ele implica em um certo grau na segurança da edificação, se não na segurança estrutural, mas em algum âmbito da segurança da edificação. Então tem que ser feito por profissional responsável. E aí, nesse caso, Gideon, até teve uma pessoa que colocou aqui, um dos produtos que é utilizado para poder fazer essa colagem do concreto antigo com o grout que vai vir depois, é o Cicadu 32 ou o Compound, são produtos que são adesivos estruturais. Geralmente é o mesmo adesivo que eu utilizo quando eu preciso, por exemplo, furar um concreto para colocar uma barra adicional. Uma barra. Exatamente, eu coloco esse produto porque ele fixa, né? Então ele é um adesivo, é como se fosse um super bonder, né? Dando uma comparação do concreto. Perfeito, perfeito. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai fazer um orçamento para reforma, para tratamento de manifestações patológicas. Isso aí tudo eu tive que levar em conta para apresentar o orçamento. Outra coisa é a questão da segurança do trabalhador. Normalmente, os serviços executados de reforma, se for uma reforma residencial é mais tranquilo, são aqueles EPIs básicos, mas quando você vai para uma reforma em condomínio, que envolve fachada, que envolve impermeabilização, aí você já vai ter trabalho em altura, você vai requerer EPIs específicos, treinamentos em NR, e tudo isso você tem que levar em conta para o seu orçamento. Se a equipe que você vai terceirizar, ela já contempla isso, beleza, mas isso também vai te custar lá na hora de subcontratar essa equipe terceirizada. Mas se não contempla e tu vai formar a equipe, então você precisa levar em conta isso. Você vai ter que promover um treinamento para essa equipe, você vai trabalhar em pastilha, em fachada, vai trabalhar lá com impermeabilização. Trabalho em altura, você vai ter que dar um treinamento de NR35, trabalho em altura. Vai trabalhar em fachada, você vai ter que ter à disposição os EPIs para trabalho em altura. Entendeu? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de você montar o orçamento para a reforma. Se for residencial, beleza, EPI básico, né? Capacete, óculos, máscara, bota, fardamento. Mas é importante lembrar uma coisa também, que no caso de reforma, geralmente é um tipo de obra muito complicado também, porque tu faz a reforma, a recuperação da patologia, e aquela obra ela não para, aquela edificação ela não para te fazer o serviço. Por exemplo, se é um condomínio,
Tu tá aqui Perfeito. trabalhando e tá passando os moradores e tal. Então, o cuidado que tu tem que ter com os equipamentos de proteção, nesse caso coletiva, é Sim, muito grande. perfeito. Porque tu já imaginou, tu tá aqui trabalhando numa fachada, cair uma cerâmica na cabeça de alguém ou danificar o carro de alguém, é um problema enorme. Então tu tem que se preocupar muito com essas questões. Da questão da proteção da coletividade, né? Isolar a área de uma forma que Sim, dê perfeito. bastante segurança. Tentar fazer os serviços, né? Em locais por parte, para que tu incomode o menos possível as pessoas, porque tu não pode espalhar o teu serviço no condomínio todo, porque tu vai Não, não tem gerar como. problema para Um as pessoas em vários transtorno. Não vai locais. conseguir, não vai conseguir, vai arranjar muito problema. Assim, a gente estava finalizando a obra da reforma lá e teve que parar, mas assim, graças a Deus, sem reclamação alguma de condômino algum. E assim, é uma obra de reforma em apartamento com troca de piso, com retirada de revestimento, é barulhenta. Em alguns momentos a gente precisou usar aquele martelo rompedor e aí faz um barulho miserável. E mesmo sem o martelo rompedor, né, só a marreta e a talhadeira e o ponteiro, é um barulho também miserável. Mas a gente, fora o que já estava previsto desse barulho, a gente não teve problema algum de reclamação com os vizinhos, porque a gente tanto se inteirou, e aí foi o que entra a parte da engenharia diagnóstica. A gente, para iniciar lá, a síndica até nos cobrou um laudo de reforma, ou seja, o Eu ia plano de falar reforma sobre isso agora. que tá previsto lá na NBR 16280. Então a gente teve que apresentar o plano de reforma e a gente fez bonitinho lá. A gente fez a visita, registrou tudo fez o registro fotográfico de todos os ambientes, registrou todas as alterações. Nesse caso tinha projeto, né? Uma arquiteta parceira nossa que inclusive nos indicou, e aí uma coisa leva a outra, a importância de você firmar parcerias de sucesso. Então, foi uma indicação da arquiteta que, assim, não foi porque a indicação que a gente já chegou com a obra ganha, não. A gente competiu com outras 4 empresas, mas ainda assim conseguiu vencer o contrato. E aí a gente teve que elaborar o plano de reforma, indicando todos os serviços que iam ser feitos, o planejamento e o prazo para execução, a parte de gestão de resíduo, de segurança dos colaboradores, que mais? E todas as modificações, atestando a segurança estrutural da edificação, constatando, comprovando que nenhuma mudança proposta iria afetar a segurança estrutural. E para isso a gente teve que, de fato, analisar lá a supressão de alvenaria que foi feita, a inclusão a substituição de revestimento de piso, né, constatando que a carga adicional não comprometia. Então, foi tudo bonitinho. E só depois de apresentar para a síndica o laudo de reforma, ela disse, olha, só depois que apresentar o meu engenheiro analisar, vocês podem começar. A gente só começou depois disso. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante que tu falaste, né? O pessoal, muita gente não conhece a NBR 16280 porque ela é uma NBR relativamente nova, tá? Só para contextualizar para o pessoal aí, essa NBR ela foi criada quando houve um grande acidente no Rio de Janeiro. Houve o desabamento de um edifício lá, não sei quem lembra aí, foi do lado do Teatro Municipal. Estava tendo uma reforma no 9º andar, um edifício comercial, e por conta de os operários lá não ter nenhum profissional de engenharia envolvido, quebraram a estrutura em pontos frágeis, né, que não podia de jeito nenhum. O prédio veio abaixo, ainda ao cair, ainda levou o prédio do lado, ou seja, caíram 2 prédios por conta de uma reforma lá no 9º andar. Por sorte, era um prédio comercial e esse desabamento foi durante a noite, madrugada. A quantidade de vítimas foi pequena, mas houveram vítimas, e por conta disso foi então criada essa norma do laudo de reforma, que muita gente ainda não conhece, mas é um grande filão para profissionais de engenharia e arquitetura convencerem os síndicos e mostrarem o tamanho da responsabilidade que eles têm. Se eu sou síndico de um prédio, eu sou responsável pela reforma que está tendo em cada pavimento. Então a síndica aí no caso do Judeon tomou a atitude corretíssima. Pediu que antes que o Judeon começasse as obras, fizesse esse laudo de reforma que mostra aonde é que ele ia trabalhar, quais são os serviços que ele ia fazer, e antes de autorizar... Os horários de trabalho, tudo. E antes dele começar, ela não confiou estritamente no Judeon, porque o Judeon era o interessado, né? Ele ia fazer a obra,
ela submeteu a um terceiro profissional que avalizou. Então, olha só que coisa interessante. Já imaginou, tu que está assistindo a gente aqui agora, sair amanhã visitando os condomínios, falando e apresentando para o síndico, lá no Código Civil, a responsabilidade deles e se colocando à disposição para assessorar os condomínios na questão da avaliação desses laudos de reforma? Então, é um filão imenso e altamente desconhecido das pessoas, que é uma questão que a gente tem que tratar dessa questão de apresentar o nosso trabalho, de convencer o cliente e mostrar a ele uma necessidade que ele não sabe que ele tem ainda, que é a necessidade de contratar um laudo de reforma. E aí são dois lados dessa moeda. Tanto abre oportunidade para quem vai trabalhar elaborando o laudo de reforma, mas ainda que você não seja o executor da obra, você pode elaborar o laudo para o condômino, e o outro lado é o profissional que vai estar representando o condomínio na análise desses laudos e na aprovação desses laudos. Porque, como o Murilo falou, o síndico tem poder de veto. Nesse sentido, ele pode proibir que uma reforma seja executada se ele não vê segurança na execução daquela reforma, não é? Porque ele vai responder civil e criminalmente pelo que acontece ali, em decorrência daquela reforma. Que muitos síndicos, hoje em dia, graças a Deus, estão se conscientizando, mas ainda tem muito síndico que não sabe disso, e é um mercado aí oportuno para quem quiser se desenvolver nessa questão, tanto para a elaboração do laudo, quanto para a análise do laudo, assessorando os condomínios. Então, é importantíssimo. Olha aí, o grande Eduardo Augusto chegando aí, estava em live mais cedo aí também. Exatamente, Judeão. E só para poder a gente já começar a finalizar aqui, porque já está faltando só 8 minutos para terminar, uma outra coisa que é muito importante que o Judeão comentou aí algumas vezes, eu anotei aqui para poder falar, é que assim, quando a gente vai elaborar um orçamento para um tipo de obra como esse, a gente precisa entender algumas coisas, como a questão, por exemplo, das exigências daquele local específico. Vou dar um exemplo. O Judeão comentou em relação ao ruído, né? Então eu preciso saber quais são os dias que eu posso trabalhar, quais são os horários que eu posso trabalhar, quais são os horários que o material pode chegar na obra, porque às vezes tem local que tem restrição, olha, o material só pode chegar aqui de tantas horas até tantas horas. É importante saber isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já fiz uma reforma de uma ótica que ficava no Centro Histórico de São Luís. O material só podia chegar a partir das 18 horas. Outra peculiaridade lá, era um local tão estreito que a ferragem ela tinha que entrar já na posição que ela ia ser utilizada. Porque dentro do local não ia ter espaço para inverter a posição dela. Entendeu? Então, assim, eu preciso realmente, orçamento de reforma, é uma análise muito particular para que a gente não tenha problema, tá certo? Bem, galera. Porque tudo isso vai impactar, velho. Tudo isso vai impactar lá no teu orçamento. Inclusive, justamente isso aí, o descarte de resíduos da reforma, que é de responsabilidade de quem executa. Nesse caso. Então você tem que ver onde é que você vai depositar, qual é a distância que você tem que percorrer do apartamento, onde é que você pode armazenar isso. E aí, quando você fala em armazenar, tomando cuidado com sobrecarga, se você vai armazenar durante um tempo no apartamento, no local lá onde está sendo executado, e qual é a distância, ou seja, qual é a logística para você fazer esse descarte do material, que tudo isso vai influenciar no custo que isso vai te trazer na execução do serviço. Muito bom. Bem, pessoal, estamos chegando aí no final, faltam 6 minutos para terminar a nossa live, é um assunto que rendeu bastante e com certeza teria uma série de outros itens aqui, exemplos para a gente poder comentar, mas infelizmente o Instagram limita essa nossa live por 1 hora, e aí eu queria primeiramente agradecer a presença do Gildeon, foi um bate-papo sensacional. Avisar para o pessoal que essa live vai ficar disponibilizada durante 24 horas no meu perfil, mas também eu vou capturar essa live e jogar lá no YouTube, tá? Para todo mundo poder assistir quantas vezes quiser, indicar para os amigos, etc. Antes de passar a palavra para o Gildeon dar o aviso final dele, queria só pedir aquele favor que eu peço sempre aqui, galera, para vocês ajudarem o trabalho meu, do Gildeon aqui, de fazer esse compartilhamento de informação com vocês de forma gratuita. Façam um print aqui da nossa live, postem lá nas redes sociais de vocês, nos stories, marquem a gente, digam o que vocês acharam da live. Isso é muito importante para
para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e a gente possa ajudar mais pessoas ainda. Só lembrando também mais um detalhe, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Stories para que vocês possam fazer perguntas a mais sobre esse assunto e vou pedir também para o Gildeon abrir uma caixinha lá no perfil dele para também responder perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, beleza? Obrigado, galera, Perfeito. pela participação. Gildeon, o encerramento é com você. Pronto, vou fazer um merchan aqui agora, viu, Murilo? Claro, claro. Para quem não pegou do início da live, a gente está com o lançamento do livro Patologia das Construções, depois de quase 2 anos escrevendo. Lançou, está em pré-venda com preço promocional, gente, é sério. Lançou por R$ 79,90 na segunda-feira, só que o preço não depende da gente. A editora hoje já aumentou para R$ 89,90. E assim, o preço de capa dele é R$ 139,90, mas na pré-venda estava por R$ 79. Então, quem tiver interesse, corre e aproveita. A gente se dedicou bastante, 256 páginas de conteúdo, 7 capítulos, outros grandes nomes aqui como Matheus Leone, Abdala Karinabut. E aproveitando o ensejo, eu vou falar, eu estou para lançar o curso, já tinha falado contigo desde lá de janeiro, né? O curso de gestão de reformas. Isso aqui foi uma palhinha do que eu pretendo compartilhar lá, desde a parte de orçamento, que aí a gente vai tentar incluir um bônus do Murilo aí sobre orçamento para reforma, ele que é o especialista nessa área, mas toda essa parte de laudo de reforma, gestão de pessoas, gestão de serviços, execução, tudo isso aí, planejamento de reforma, eu vou compartilhar lá. A gente vai fazer um estudo de caso aí dessa última reforma que a gente fez lá, para a gente avaliar todos os pontos e quem tiver inseguro, entrar nesse nicho aí, a gente poder pegar na mão e dizer, vamos junto aqui, que dá para se desenvolver nessa área de gestão de reformas, beleza? Então vou ficando por aqui, Murilo. E só, não, já que tu fez teu merchan, eu vou fazer o meu, mas olha só, galera, só um aviso aí, porque tem muito seguidor do Gildeon aí também, eu fiz um workshop no início do mês, de orçamento de obras, tá? E esse eu fiz durante 2 semanas, eu deixei esse workshop para a galera assistir. São 6 aulas gratuitas de orçamento de obras, tá? Dá mais de 4 horas de aula. E devido a essa questão do isolamento, da quarentena, eu resolvi dar mais uma oportunidade para o pessoal. Então, quem quiser assistir 6 aulas gratuitas de orçamento, vai lá no meu perfil, chama no direct, que eu vou encaminhar a inscrição do workshop, e você pode assistir essas 6 aulas gratuitas, sem nenhum custo, tá? Para você saber um pouquinho mais sobre orçamento. Beleza? Pronto, eu vou postar também lá a arte desse coisa, lá nos meus stories também, com o link, para quem for meu seguidor, já passa a seguir o Murilo também, mas vai ver lá também no meu perfil, beleza? Valeu, galera. Grande abraço para todo mundo. Boa noite. Valeu, Gideão. Um abraço. Obrigadão, meu velho. Tamo junto. Valeu.